E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre o jogo de hoje do nosso querido Tricolor São Paulo, que enfrenta o Náutico lá nos aflitos, valendo vaga na Copa do Brasil do meu dia, que pode fazer mudanças e inserir a molecada da base. Quero que você já comenta aí. Quem da base você escalaria de titular na partida de hoje? Antes de mais nada também, já sabe, deixa embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve e dá essa força pra esse jovem São Paulino que vos fala. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a gente vai falar muito desse jogaço e da molecada da base. Créditos, direitos autorais na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Falei pra vocês que tinha futebol hoje, ó. Sport TV transmite Náutico e São Paulo, jogo válido pela Copa do Brasil. São Paulo ganhou o jogo de ida, então pode empatar hoje. Quem vai trazer as informações é ele, nosso menino, Matheus Ribeiro. O Mate-Mate. Nós somos a dupla, ele é o Mate, eu sou o McQueen. Mate-Mate, traga as informações do São Paulo de hoje. É isso, São Paulo chega com vantagem, né, de 2-1 no placar. O Luciano fez os 2 gols no jogo da ida. Pode até empatar, que mesmo assim garante a classificação, mas vai pro jogo com alguns desfalques, né? Isso porque Marcos Antônio tá com a lesão na coxa, o Luca também teve uma entorse no tornozelo, mas mesmo assim, Fred, mesmo com a entorse, ele viajou com o time para pelo menos sentir um pouco desse pré-jogo aí com a equipe, até porque a gente sabe, né, que o Cotia tem sido muito importante para São Paulo. Exato, a gente chamou o Mate aqui porque ele é o nosso menino da base aqui do Globo Esporte e ele acompanha os jogadores de São Paulo há muito tempo, né, Mate? Inclusive tem um VT. É isso, a gente preparou um material para apresentar um pouco dos 4 principais da base que estão no profissional agora. Se liga aí. Posso saber jogar truco? Você sabe jogar truco? Não sabe jogar truco, né? Te dão 3 cartas. Pera aí que a gente vai explicar. O truco do São Paulo é um jogo de cartas marcadas. Todas têm um símbolo de Cotia. A carta mais nova é o Luca. Foi chamado 2 vezes pra entrar, mas estava zicado. Sempre acontecia algo que impedia a estreia dele. Você tinha que ter parado assim, não, professor? Faça a zaga também. Eu tinha 3 cartas. Eu tinha 3 cartas. Luca não entrou. Na primeira, eu não joguei. Na segunda, eu não joguei. Na terceira rodada, aí eu joguei o Luca. Tiramos a Luca. Ele estreou em plena Libertadores e fez o gol nos acréscimos, que garantiu o São Paulo nas oitavas. Luca, que gol! Faz o moleque! Passe de 10, com precisão! Alves chamou atenção pela visão de jogo e pelo tom provocativo também. E hoje a festa vai até tarde. Ah, vai muito tarde. Pra eles que não vai ser. Eu tinha fechado o camarotinho, os não vai derrubar. O Ferreira faz jogadas no profissional muito parecidas com as que fazia na base. Repara nesse lance contra o Palmeiras no Sub-20. Condução de bola perto do pé, com um corte pra dentro e o chute no gol. Ele fez a mesma coisa nos jogos da Liberta pelo time principal, como na vitória fora de casa contra o Libertad. A última carta já apareceu algumas vezes no Globo Esporte. Rian Francisco participou da série Promete. Os pais dele costuravam calças jeans em casa e ele roubava os cones de costura para fazer golzinho na garagem. Na base, se destacou pelo bom posicionamento. Costuma fazer gol de cabeça mesmo não sendo alto. Esse daí rendeu um ponto fora de casa contra o Ceará. O futebol exige cada vez mais o tal do elemento surpresa. Já deu para ver que o Zubeldia tem boas cartas na manga para isso. Posso saber jogar truco? Sabe jogar truco? Mate, como você conhece bem esses meninos, apresenta as cartinhas deles aí, as principais características e os dados das informações de quantas participações eles têm nos gols. Boa, é isso. Começando pelo Luca, né? O mais novo desses jogadores da base, 17 anos. Ele entrou em 2 jogos, marcou o primeiro contra o Libertad na Libertadores. Ele, inclusive, ele era meio azarado na base, viu, Fred? Vou te falar a verdade, porque desde o Sub-11 chegava em finais, mas sempre batia na trave, voltava com o vice-campeonato. E ele comentava muito internamente que ele tinha essa vontade de ser campeão com algum título do São Paulo na base, até que em 2024 ele vai para o Sub-20, participa da Copa do Brasil, é campeão, e nesse dia eu estava na transmissão, inclusive até flagrei o Luca também pagando uma promessa. Ele atravessa o campo de joelhos, muito emocionado, até depois ganha a companhia de algumas crianças ali na hora também. Eu falo com ele, tá chorando pra caramba, realmente muito feliz de ter participado desse momento. O próximo, Matheus Alves, aquele meia que todo atacante gosta de jogar por perto, né? Camisa 10, que gosta de pifar a bola ali dentro da área. 2 assistências no profissional e ele sobe com o estigma de Lucianinho, né? Tinha um cabelo loiro, camisa 10 também, gosta de provocar. Inclusive na copinha ele até comentou, amanhã, um pouco antes, né? No dia antes da copinha eu cheguei a falar com ele, ele comentou, amanhã se a gente ganhar, cola em mim que eu vou provocar os caras também. Então ele tem todo esse estilo. O próximo,
Lucas Ferreira, jogador que chegou no São Paulo como meio-campista, mas por conta da potência ali que ele tem de velocidade também, acaba jogando mais pelas laterais. Ele, inclusive, foi dispensado do Flamengo, chega ao São Paulo com 15 anos e é um cara que constantemente na base falava, toque a bola em mim que eu vou resolver. E por último, Rian Francisco, talvez o que tenha subido de forma mais badalada, né, para o profissional, por tudo que ele fez na Copinha também. Os dados dele aqui são 9 jogos e 2 gols. Mas ainda assim, a gente fez a somatória de minutagem, né, Fred, em campo. Ele tem praticamente 2 jogos completos com o São Paulo. Então a marca realmente é muito boa, são um pouco mais de 180 minutos em campo. É um cara muito tranquilo, muito calmo, mesmo com o título da Copinha. Ele também não foi pra festa, gosta de ficar com a família em casa. Então é um cara muito centrado que realmente, das poucas oportunidades que teve, vem mostrando que sabe fazer gol, tem um faro de artilheiro. Entra como São Paulo, né, entrar concentrado, entrar com aquilo que a gente sabe fazer, para as chances que tiver a gente poder matar lá na frente, se Deus quiser, também não tomar gols, que é importante, e passar para a próxima fase. Por falar em gols, o André Silva tem o perfume que a bola gosta, não tem? Precisando fazer gol. Tem até cobrado pênalti, né? O Luciano deixou ele cobrar o pênalti. Quando acaba o jogo no Morumbi, com a vitória por 2-1 do São Paulo, fica aquela sensação de que foi pouco. Os próprios jogadores falaram a respeito de abrir uma vantagem maior. Mas também não é uma vantagem desconfortável. Acho que o São Paulo vai bem. A gente fez aqui no nosso ranking, colocou como uma classificação, como é que a gente chamou? Encaminhada? Encaminhada. Bem encaminhada. Encaminhada desde que não faça bobagem. Para o Náutico também seria importante uma passagem para a Copa do Brasil, para outra fase, até em termos financeiros. O Náutico é um clube que precisa desse dinheiro. Então, o São Paulo vai enfrentar um adversário muito aguerrido na sua casa, mas é superior. Em condições normais, o São Paulo passa bem por essa fase da Copa do Brasil. E soma-se ao bem encaminhado do São Paulo, né, professor, além da questão da diferença técnica, eu acho que a cultura que o São Paulo adquiriu dos últimos anos, a força em competições de mata-mata, o título da Copa do Brasil, como foi, mas de boas campanhas até, às vezes, enfrentamentos contra times tecnicamente melhores. A gente discutiu muito São Paulo, às vezes, o desinteresse, assim, a falta de concentração no Campeonato Brasileiro, mas dentro de mata-mata, acho que São Paulo tem sido uma equipe bem notável nos últimos anos. Por isso também acredito no bem encaminhado, apesar de todas as dificuldades que São Paulo tem tido com desfalques e a resiliência que tem tido para lidar com isso. Aquele tranquilo que está lá na tela, eu acho que é um pouco exagerado. Não sei se a palavra é tranquilo. Inclusive, uma das coisas que pode tirar o São Paulo do prumo é justamente um excesso de tranquilidade. Esse é um jogo para você jogar atento, né? Se impor pela qualidade que você tem em relação ao adversário. Não vai pensar que está indo classificado, que não é isso. É um adversário aguerrido, que tem seus objetivos, que no jogo com o Morumbi, surpreendentemente, começa o jogo com coragem. O Náutico surpreendeu nesse sentido, era um time corajoso. E agora deve ser mais corajoso ainda em casa, até porque não tem mais nada a perder, né? O Náutico tem que tentar a vitória. Então o São Paulo, eu acho que deixa o São Paulo bem, mas o São Paulo tem que jogar atento. Não pode jogar por osmose, que a classificação não vai chegar assim, não. Vamos ver um provável São Paulo na tela do Futebol 360. Com a direção, com o comando de Luiz Ubeldia, o São Paulo de Rogério Ceni, de Valdir Pérez e de tanta gente, de Zete, hoje com Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, ou Wendel, onde já jogaram Nelsinho, Leonardo, Marinho Chagas, tanto Muita lateral gente esquerdo bom, né? Hein, professor Celso? Teve o Ayrton também. Muita gente boa. Nome, mas efetivo. O próprio Júnior. O Júnior jogou no São Paulo, no Palmeiras. Hoje com Enzo Dias ou Wendel, Pablo Maia e Alisson, a dupla voltou. Ou será que vai Bobadilha? Lucas Ferreira pelo lado direito, Luciano, Oscar e André Silva é o provável tricolor do Morumbis. E a gente vai colocar na nossa tela um destaque do Náutico. O Náutico Capibaribe. Com Kelvin, que jogou no São Paulo, não jogou? Que é do Porto, do Palmeiras. Do Paraná. Pode ser uma lei do ex aí, hein? Chegou ao Náutico. Olha lá embaixo. Jogador atuou no São Paulo em 2016. Rodou. Chegou ao Náutico em abril de 2025. Tá um mês então. 5 jogos, 5 como titular e já tem 2 assistências. Eugênio Leal. Hoje tem Náutico e São Paulo. Estádio dos aflitos, rapaz. Lá em Recife. São Paulo é favorito. São Paulo é um time que
tem conseguido aí mostrar se não é um futebol encantador, e não é, tem sido um futebol competitivo. Isso tem lhe dado ali, lhe deu já uma classificação antecipada na Libertadores, que é o grande foco, né, desse período. Esses 2 meses são os mais apertados do calendário, né? Abril e maio, porque você tem início do Campeonato Brasileiro, que é importante você começar bem, as 6 rodadas da fase de grupos da Libertadores e já jogos decisivos de Copa do Brasil. Então, sem descanso nenhum, né, para os times. E o São Paulo, com muitos desfalques, ele tem conseguido se manter ali, se equilibrando. Não faz uma grande campanha no Brasileiro, mas tem uma derrota só. A vitória sobre o Grêmio o afastou ali daquela zona de turbulência do Z4. E ele vai para uma Copa do Brasil em que ele ganhou o jogo de ida em casa, contra um time que joga a Série C. Claro, é um time de tradição, um time de camisa, de torcida, que tem ali alguns bons jogadores, mas eu acho que o São Paulo chega, a gente já debateu isso, né? Bem encaminhado para conseguir a classificação. Não está fechada a classificação, tem que disputar. O jogo de ida foi um jogo interessante, né? O Náutico saiu na frente, inclusive, né? Com um belo gol no Morumbis. Mas acredito que o São Paulo tenha condições de, lidando com os seus desfalques, com os seus problemas que se renovam a cada semana, conseguir. Mas, por exemplo, teve volta do Arboleda, né, que já é um jogador que ali traz uma experiência para a defesa, tem alternativas do meio para frente. Não sei o Marcos Antônio como é que vai ser, né? Quanto tempo ele leva para jogar, ele saiu no meio do jogo contra o Grêmio, para a volta do Pablo Maia, que voltou e errou. A gente falava que o Pablo Maia faz falta, ele voltou e errou e acabou originando o gol do Grêmio. São Paulo acabou depois ganhando o jogo. Mas é um time que, para mim, vai conseguir a classificação, mesmo que não vença o jogo, mas ele tem condição de administrar o resultado que ele fez em casa. E sim, a boa fase de André Silva é grande trunfo do São Paulo, é tão grande trunfo que dos desfalques do São Paulo, o menos chorado ultimamente tem sido o Caleri. Pelo contrário, né? O André Silva tem jogado mais do que o Caleri estava jogando quando se machucou. Hoje, se ele tivesse saudável, acho que o André Silva seria titular mesmo assim. Né? Ele não faz então, mas ele não dá desculpa. Tá na dança, vou te dar uma de advogado. O que você vai fazer? Ó, pessoal, não dá pra nós aqui. Então hoje a gente entrega. Não é entrega, Tironi. O São Paulo, quando teve calendários desafiadores desta forma, por exemplo, na década de 90, né? Como é que surgiu o expressinho do São Paulo? Eu sei disso, mas... O São Paulo jogou a Comebol e a Copa do Brasil, o time expressinho. Eu concordo, mas concorda, né? que essa... 93, 94. Concorda que esse não pode ser uma conversa para o dia de hoje? Porque se o São Paulo volta da data FIFA, do Mundial, aí topa com o Botafogo na Copa do Brasil e perde... beleza. Perdemos do Botafogo aí, campeão brasileiro. Agora, se o São Paulo perde do Náutico hoje, é crise. Então, mas aí que estou falando. O meu raciocínio era assim. Ou arrisca, enfim. Eu acho que o São Paulo deveria, nessa temporada com um elenco tão curto, já rotular a Copa do Brasil como terceira opção, já jogar contra o Náutico com um time alternativo na primeira, na segunda partida, e se passar com o Botafogo, na primeira, na segunda partida, fazer a opção real para o clube. Porque senão... Na Europa eles fazem isso. Exato. Desde o começo e porque a premiação é diferente, gente. O São Paulo... É porque a premiação é completamente diferente. Pra gente a Copa é muito importante. Então tira a Copa do Brasil de 2023 do São Paulo. Mas você quer tudo. Não, eu não quero tudo. Você quer fazer um brasileiro sem susto. Não, mas eu entendo, né? eu entendo que não dá para os caras falarem assim, pessoal, olha, não vai dar pra gente disputar a Copa do Brasil. Não Imagina é, a conversa. Não é isso, não é não disputar a Copa do Brasil, é disputar a Copa do Brasil com um time alternativo, a Vera. Cara, tentando avançar. A Copa do Brasil é a única coisa que o São Paulo pode ganhar. Não, a Copa Libertadores ou a Copa Libertadores. Então, mas como é que você quer disputar? Eu transfiro a pergunta para você. Com esse elenco, dá para disputar as 3 competições? Eu acho que essa é uma decisão que você não precisa tomar hoje. Eu acho não, que você deveria ter tomado antes. Não, acho que você pode. Acho que você pode ir para a próxima fase, se passar. E aí decide depois, estamos aqui em último lugar no Campeonato Brasileiro. Então, é exato. Mas é assim. Eu decide depois. Essa discussão, a minha pergunta é, como é que você vai decidir isso de antemão? Olha, eu não consigo disputar a Copa do Brasil, então eu tô fora. Imagina se falar isso pra torcida. Como o Vessone falou, o São Paulo já quebrou o tabu da Copa do Brasil. Como eu sei, o Vessone falou, em qualquer lugar do mundo,
times com menos recursos elegem as duas frentes. E aí colocam... Quem que elegeu as duas frentes? Como assim? Fala um time que elegeu Cruzeiro, duas por frentes. exemplo. Tudo bem, o Cruzeiro pode ser. Mas Acabou de eleger, mas também né? fica mais fácil de eleger as duas frentes quando toma uma cacetada no Muxuca e Runa, em casa e fora de casa, e falar, nós não queremos. E tem um outro detalhe. Como ele tem lá um Pedrinho BH por trás, que é o dinheiro que tem... Ele vai ter a janela. Não só isso. Essa discussão não estaria tendo se a Copa do Brasil não despejasse esse dinheiro que despeja. É claro. E aí os clubes estão enlouquecidos por ela. Não estaria esse foco total na Copa do... Você fala em 90 milhões, gente. Isso é quase como se fosse a cota de TV de uma Série A para o campeão. Vamos... E aí não entra essa discussão, porque o Casares fala, meu amigo, vale 4 milhões quase ganhando do Náutico. Eu preciso desses 4 milhões. Então eu vou ser mais radical nessa história. Então, se é para priorizar e se a Copa do Brasil paga bem, então rifa a Libertadores. Vai com o time reserva lá nas oitavas. Não, mas a Libertadores paga muito bem também. Mas quem paga melhor? Paga proporcional. A Liberta paga bem. A Liberta paga por vitória. É uma coisa... 2 milhões por vitória. Não é, se for pensar só no aspecto financeiro, o que é melhor? Ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então. Mas é isso que eu tô falando pra você, Tironi. Porque as três coisas é o que eu falei no final do ano passado. O São Paulo vai ter um ano diferente com um time restrito. E provavelmente vai ter dificuldade em lidar com 3 competições, é o que está acontecendo. É simples assim, não tem muito segredo. Ter dificuldade com 3 competições não significa assim, eu não vou jogar essa. Não é não jogar. Você pode jogar. Você pode ir negociando na medida possível. São Paulo, no ano passado, não era o Náutico, era o Águia de Marabá. Né? Então o sorteio foi o Águia. Me parece ser bem diferente. Sim, pela tradição, mas aí ele joga com os dois. Essa fase com o time, aí vamos ver o que dá. Só uma coisa, minha dúvida. Você tá certo, o Náutico você controla melhor. E na próxima, quando vier o Botafogo... É por isso que eu tô falando. Como que faz, né? É por isso que eu tô falando. Se você elege uma competição, esse time vai ser o time da Copa do Brasil, você tem mais facilidade. Porque depois vai ter o Botafogo e o River Plate. E no final de semana é o Flamengo pelo Brasileiro. É mais difícil. O pós-mundial é mais difícil você fazer a opção. Né? Eu estou acompanhando... Por favor, queremos ouvir. A conversa, e acho que ela é inteligente, tem argumentos bons dos dois lados. Só que o que o Arnaldo prega não dá para fazer com um time grande. É a vida como ela é. Agora eu peguei vocês. É a frieza versus a vida como ela é. Agora eu peguei vocês. Então, de quem comanda o time grande. Ok, mas vem cá, peraí. Não é só isso, Arnaldo. Veja bem, não há garantia de nada. Sim. A única garantia que nós temos que ter é que o São Paulo não vai cair de divisão no Brasileiro. Ponto. Então, esse é um objetivo maior. Vamos lá. Tá? Até o domingo passado... Então, eu não tô discordando de você. Eu acho que você tem argumentos plausíveis e importantes. E fatos. O time é curto, o elenco é curto. 11 machucados. Certo? Só que especificamente neste momento você tem a parada. Você vai ter 30 dias para colocar o time em campo. Aquele time, né? Se espera. Então, talvez sem o Lucas, que parece o Caleri já mais... Bom, o Caleri já foi. Entendeu? O Caleri já foi. Então, não dá. Então, assim, sabendo disso e entendendo que o Náutico é um time de Série C, com todo o respeito à tradição, ao time, jogar nos aflitos não é fácil. Para quem vai trabalhar lá, você certamente vai tomar um choque. Não é fácil jogar nos aflitos. Agora não é hora, porque está faltando pouquinho para acabar e vir a parada. Agora é a hora de ir com o que tem de melhor. Você fala, estica a corda... Claro, estica a corda. Agora, o ponto é, até onde esticar? Porque já foi o Marcos Antônio agora. Já são 11. Como ele está dizendo, o Arnaldo está dizendo, que o André está jogando todas. Se machuca o André, você tem um jogo agora decisivo de Campeonato Brasileiro, porque basta uma vitória de quem está lá atrás para o São Paulo voltar a ter o respingo, né? Eu tô nadando, eu tô nadando. Eu tô vendo a terra, cara. A terra tá ali, tá perto. Sabe, mas não chegou ainda. Como é que você fala entendeu? no núcleo de saúde e performance? Tem a corzinha do jogador, não tem? Tem os 3 aspectos para você tirar o jogador. E a corzinha, o sinal verde para jogar, claro. O amarelo e o vermelho. O São Paulo tem, no Recife, 5 jogadores com sinal vermelho. Então, e vai botar os 5? Não. Diante desta informação, agora jogar com o Náutico, com o que tem, com quem tá com sangue bom, joga.
Entendeu? Até porque um empate te classifica, gente. Sim, mas até uma assim. derrota nos pênaltis. No fim de semana não foi então assim? É uma não jogou discussão, Alan Franco, não jogou não sei quem. É o cachorro correndo atrás do rabo. Todos vocês têm argumentos e argumentos válidos e importantes. Só não jogou o Alan Franco. Né? A conclusão é, minha especificamente, é que não dá. Na próxima fase, o São Paulo tem lá adversários na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Daria se fosse um time menor. Mas um time como o São Paulo, o torcedor não vai entender você colocar os moleques para jogar. Porque aí o peso vem em cima de quem? Não é do Casares, não é do Muricy, é em cima do treinador. Claro. Vai ser em cima do treinador. Então, é muito difícil passar essa tormenta com um pé em cada canoa. E o Rio no meio. Só uma curiosidade que talvez possa ajudar o São Paulo. É bem curioso isso. O Náutico está jogando hoje à noite. Ele jogou no final de semana, pela Série C, contra o Ipiranga, no interior do Rio Grande do Sul. E lá eles não têm voo fretado, não. Eles chegaram domingo, depois de um voo de carreira, para poder jogar terça. E se você falar para os caras, olha, eu vou dar uma... Os caras querem jogar contra São Paulo, TV pro Brasil todo, enfim, para quem tá jogando na Série C, você não tira um jogador, você não convence um jogador a ficar fora de um jogo desse. Mas o Náutico, olha que louco que é o nosso calendário. Até o Náutico tá vindo desgastado, porque ele atravessou o país num voo de carreira, jogando no sábado, chegando no domingo em Recife para jogar nesta terça. Ganhou de 4-0 lá do... Então, mas é que tá. As comparações dos times, né? Não é um recorte de uma semana. É o recorte de... Nós estamos indo para o 6º mês do ano, né? Então o Náutico saiu cedo do Pernambucano, só joga uma competição, não jogou contra o Libertad no meio da semana. É diferente, né? Isso está acontecendo, isso não é a comparação Náutico-Série C, é a comparação, eu acho que é interessante, na Série A do brasileiro. Quem está com mais perna está indo bem, né? O Mirassol está indo bem, o Ceará está indo bem. Red Bull. O Red Bull está indo bem. Essa é uma questão, uma pré-temporada de um mês, porque ele saiu cedo do Paulista. O Santos está indo mal. O Santos está indo mal, né? O Santos está indo mal, uma bagunça, né? E acho que até a gente vai falar do Neymar. Sim. O Sport está indo mal também, mas estou falando, tem time que está acumulando pontos que poderia estar brigando embaixo nesse momento importante do campeonato, por perna. O Flamengo está passando a mesma coisa do São Paulo, né? Com um elenco melhor, né? Com mais opções. O Inter está passando a mesma coisa que o São Paulo, né? O Inter vai ter esse problema agora, o Inter vai ter exatamente esse problema que o São Paulo está tendo. Com um agravante, ele está abaixo do São Paulo no Brasileiro, e ele vai ter que decidir contra o Bahia na Libertadores, embora ele dependa de um empate para se classificar. Ele ainda não está classificado. Então, são coisas que a temporada... Não é uma surpresa isso. Excesso de lesão, logística. Não é. Não tem uma semana de folga. A gente não precisa pegar o exemplo do Palmeiras, que é o exemplo mais bem acabado. Tem mais dinheiro, mais organização, mais planejamento e condição de jogar com 3 frentes. Então, pegando... O exemplo do São Paulo, que optou por, e a gente concorda, eu acho, para não rasgar o orçamento, para tentar uma reabilitação mínima financeira num ano difícil, mas é necessário, por vezes, você fazer opções. E o clube não faz, você tem total razão, Massini. Fica uma questão do técnico que também não vai fazer, né? O técnico que o ano passado... Foi nas 2 Copas. Ele está indo no dia a dia. E está certo ele, porque senão é o dele que fica na Qual clube, na mesma situação do São Paulo, que faz as opções? Acho que... Não, fala aí. No futebol brasileiro, ninguém eu quero um exemplo. Esse aqui fez, esse aqui abandonou. O Corinthians usou o time reserva no primeiro jogo da Copa do Brasil e nesse jogo da Sul-Americana. Por exemplo, né? Da Sul-Americana, até o goleiro. A Sul-Americana, vamos combinar. Por isso mesmo. Tá por um fio, se perder, tanto faz. Então, é a mesma coisa do Cruzeiro. Então, mas o Cruzeiro rifou. Não. O Cruzeiro tomou um cacete do Muxuque Runa. Então, e aí falou, acho que a gente não vai ganhar isso aqui mesmo. A mobilização não é mesmo, não é a mesma. Mas isso não é. Não chegou o Paulinho, o BH, e falou, pessoal, não queremos a Copa. Quem falou isso foi o técnico agora, que o time estava eliminado. Pedrinho, sei lá. Eu acho que se o São Paulo tivesse na situação do Corinthians ou do Cruzeiro, jogando a Sul-Americana e não a Libertadores... Aí seria mais difícil falar sobre Copa do Brasil. Esse ano, com certeza, a Copa do Brasil é o terceiro
torneio, Aliás, como já foi outras O vezes. São Paulo jogou uma Sul-Americana a primeira fase inteira, quase com reservas, lembra? Dá pra fazer isso. Claro, elenco, mas é simples. com um elenco 20 vezes maior. Você entende, sim, Vessone? sim. Era um elenco diferente. Né? Agora, o Inter fez essa opção? Não, tá jogando. Tá arrebentando, não tá sabendo o que fazer, tá correndo risco no brasileiro também. Mas o Inter, engraçado, o jogo com o Maracanã, ele entra com os reservas. O tricolor mais querido joga hoje pela Copa do Brasil e o Luca, que tá com um entorse grave no tornozelo, viajou, quem sabe pode ser utilizado, e nós vimos aí o André Silva tem uma sequência muito grande de jogos. Ao meu ver, acho que o Zubeldia deveria dar uma oportunidade para o Rian Francisco iniciar titular. Ah, mas o jogo é lá no... O São Paulo, com todos os problemas que tem um elenco suficiente para ganhar do Náutico. Essa é a verdade. Assim, se nós imaginarmos que um São Paulo reserva não consiga ganhar de um time de Série C de Campeonato Brasileiro, nós estamos torcendo errado. É melhor você poupar o André Silva, deixa no banco. Ah, não deu certo, você coloca ele no jogo. Num jogo como esse, e final de semana você vai precisar do André. A Vera, pra valer. Então, um jogo que o São Paulo com empate se classifica, mas eu sinceramente acho que o São Paulo consegue ganhar lá. Não vejo o Náutico. O Náutico pouco ofereceu perigo pro São Paulo no jogo de vinda, né, o jogo de ida. O menino achou aquele golaço lá, mas o São Paulo controlou o jogo. E poderia até ter feito mais gols. Não, acho que o Sport vai oferecer grandes problemas para o São Paulo. Pode até tentar colocar uma pressãozinha ali no começo do jogo, mas o São Paulo só perde se entrar muito desconcentrado. E isso é uma coisa que o São Paulo não costuma fazer. Independente se o São Paulo tá ganhando, perdendo ou empatando, o São Paulo sempre é um time que tende a estar concentrado. As coisas podem não acontecer, o São Paulo pode não jogar bem, pode não conseguir criar, mas não é um time que se desorganiza. Eu acho que o último jogo que o São Paulo bobeou, se desorganizou, foi aquele jogo contra o Alianza Lima. O São Paulo tava ganhando de 2-0 e por 15 minutos ali o São Paulo esqueceu como é que joga futebol. De lá pra cá, independente de vitórias, empates, derrotas, o São Paulo sempre foi um time organizado. O São Paulo é um time organizado. Então, não vejo o Náutico impondo grandes problemas ao São Paulo. Acho que o São Paulo vai jogar, vai ganhar, pode vir com 2-0 de lá, vir com a vaga garantida e utilizando a molecada da base. O Oscar vem jogando, você pode colocar o Oscar meio tempo e colocar o Matheus Alves para continuar dando uma rodagem, uma experiência para o menino. O Lucas Ferreira pode entrar como titular, mas ao meu ver, eu gostaria principalmente e muito de ver o Rian Francisco jogar. De todos os meninos da base, ele é o que menos está recebendo minutos. E pra mim é o melhor deles. É incrível, cara. Eu sinceramente não sei o porquê, se é um excesso de zelo do Zubeldia. Não sei explicar, mas é o melhor jogador da base. É o Rian Francisco. E é o que menos tem. Sinceramente, eu tô começando a achar que quando o Zubeldia colocar esse menino vai desandar a fazer gol abestado. Porque chega a ser engraçado o excesso de zelo e a cautela que o Zubeldia tá tendo com o Rian Francisco, que pra mim é o melhor menino da base, é o que mais pode chegar longe. O Matheus Alves tem tudo para se tornar um bom meia, o Lucas Ferreira tem tudo para se tornar um bom ponta, mas o que o Rian Francisco demonstra quando ele entra em campo, com calma, com tranquilidade, com poder de finalização, ele é um menino muito inteligente jogando, mesmo sendo baixo e sendo franzino, ele sabe se posicionar bem, ele tem o passe de primeira, tem a finalização de primeira, tem o drible curto, ele é um menino muito completo. Pode jogar tanto ali como um 9, um falso 9, quanto como um segundo atacante, também funcionaria. Poderia até ser uma dupla de ataque com o André Silva. Você joga com 2 meias, joga com o André e Rian, como o Luciano jogou de segundo atacante há uns jogos atrás, junto com o André Silva. Ele pode fazer essa função. Então, vamos esperar ver o que o Zubeldia vai aprontar pro jogo de hoje. Eu espero que ele dê oportunidade pra molecada da base. Eu quero que você deixe a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.